Olá pessoal, eu sou o pastor Leonardo Nicomedes, estou aqui com a Kelly. Ela tem um testemunho tremendo daquilo que Deus fez na vida dela no acampamento de verão. E algo tremendo aconteceu na vida dela, foi um verdadeiro destravamento espiritual. E não só no espírito, também na sua vida no geral. E ela vai estar contando. Se apresenta aí para o pessoal e conta um pouquinho de quem era você antes, durante e o depois para o pessoal aí de casa. Olá a todos, eu sou a Kelly. Bem, antes do acampamento eu era uma pessoa completamente desligada. Eu achava que estava no caminho certo, eu achava que estava a fazer o melhor possível para a minha vida, mas na realidade eu só ia por onde as outras pessoas iam. Eu fazia de tudo para, no fundo, ser aceite, me sentir acolhida e aprovada pelos outros. Então, por onde os outros iam, eu achava que era o caminho que eu também devia seguir. Eu achava que frequentar festas ou viagens ou até bens materiais era o que mais me poderia fazer sentir realizada. Achava que isso era o auge da prosperidade também. Achava que isso seria próspero para mim, era o caminho certo a seguir. Depois do acampamento, realmente eu senti uma mudança completa na minha vida, porque passámos aqui por experiências extraordinárias. Uma pergunta, por que você acha que você pensava assim, agia assim, por causa de quê? O que você acha que te levava a agir dessa forma antes? Eu acho que o que mais me levava era a falta de personalidade. Eu tinha um complexo de inferioridade. Você tinha complexo de inferioridade? Sim, sim, em relação às outras pessoas eu achava que nunca era suficiente. Eu achava que elas eram todas muito melhores que eu em tudo. Eu nunca conseguiria atingir esse patamar das outras pessoas. E você tinha comentado, você tinha ansiedade também? Sim, eu ficava muito ansiosa, tinha ataques de pânico que me deixavam muitas das vezes sem conseguir dormir durante a noite. Ataque de pânico? Sim, deixava-me sem conseguir dormir, eu andava sempre muito estressada, muito ansiosa por tudo e mais alguma coisa, e acho que no fundo essas pequenas situações acabavam por realmente me prejudicar nesse sentido da inferioridade. Era muita pressão que eu sentia em relação aos outros. Eu tinha que ser aceita, eu tinha que ser aprovada, era o que eu sentia. Ou seja, ansiedade, ataque de pânico, e por isso você muitas vezes devia acompanhar, né, a multidão para aquilo que eles faziam. Você estava contando também que muitas vezes você se importava até se alguém dissesse com a roupa que você vestia ou deixava de vestir. Exatamente. Te incomodava isso? Sim. Se me dissessem, por exemplo, eu comprava um casaco novo e dissessem esse casaco não fica nada bem, não é bonito, eu já ficava com aquilo na cabeça, ficava a matutar naquilo que me diziam, e se fosse preciso já não usava mais aquele casaco, porque realmente se diziam que aquilo não era bom, então eu deixava de usar, porque eu não queria ser mal interpretada. Ou seja, nem mal era uma vista. prisão, porque imagine você que está em casa agora nos assistindo, né, como que era a vida da Kelly. Imagina, você passava numa loja, via um casaco, via uma roupa que você gostava, né, que tinha a ver contigo, mas de repente, na primeira vez que você usava, alguém dizia, olha, isso não está legal, você já deixava de usar. Exatamente. Você era muito influenciada pela opinião dos outros, era isso? Sim, em tudo mesmo. Lá está, eu tinha que ver primeiro nos outros para depois eu utilizar, se fosse preciso. Eu fico imaginando os problemas que a Kelly sofria, porque imagina, você tentando fazer alguma coisa e aí uns, né, para uns aquilo estava legal, para outros não estava legal. E como é que você ficava ali no meio daquilo, né? Eu sentia-me perdida, lá está. Eu nunca achava que eu era suficiente, eu achava que nunca estava bem. Daí depois vêm outros problemas, exatamente a ansiedade agravou-se porque eu sentia-me realmente diferente dos outros, de alguma forma. Sim. Eu tinha que me sentir aceite e o facto de me rejeitarem nesses pequenos sinais, nessas pequenas coisas já me fazia sentir muito mal comigo mesma. Meu Deus, que situação, né? E aí isso foi acarretando vários problemas, várias situações para você, para sua vida. E você lembra de alguma coisa assim mais que te agravou mais, assim, que te deixou muito mal? Alguma cena, alguma situação? Sim, incluindo foi no acampamento que acabámos por destravar um pouco essa parte, porque se calhar insultos em relação à minha aparência, como eu sou, isso afetava-me demais, de uma forma que me privava até, às vezes, de ir a certos lugares, eu não queria ir, eu recusava certos trabalhos também, por causa desse complexo de inferioridade, e como falavam daquilo, se eu já pensava, se viesse alguém então dizer, ai, tu tens isso,
e ainda vinha a confirmar aquilo que eu já sentia, e eu sentia-me ainda pior em relação a isso. Ok. E aí você foi convidado. Como é que foi o processo aí da sua chegada na igreja, ou a ida até o acampamento, o destrava? Como é que foi? Como é que aconteceu isso na sua vida, esse encontro? Bem, eu já tinha já sentia alguma conexão com Deus anteriormente, mas foi através da minha irmã que eu cheguei até aqui, porque ela insistia muito, mas eu nunca queria saber, e por causa da opinião das outras pessoas, então é que eu não vinha mesmo, porque era contra tudo o que os outros Deixa eu te interromper um pouquinho aí, você que está nos assistindo, que já segue a fé, tá? E está orando por um parente seu, por uma irmã, por um irmão, está orando por um filho. Olha aqui, ó, a Kelly é resultado da oração da irmã dela e do evangelismo da irmã dela. Está aqui agora tendo a sua experiência, teve a sua experiência com Deus e agora está aqui testemunhando para a glória de Deus. Olha aí, vale a pena. Ah, ok? Então não desista de orar pelo seu parente, pelo seu amigo, pela pessoa que você quer que se converta, porque vale a pena. Está aqui o resultado. É verdade, a minha irmã insistiu muito mesmo para que eu viesse. Foram anos até eu realmente vir e acontecer isso do ano passado. Então foi através dela que eu comecei a vir e falaram-me sobre o acampamento. Toda a gente falava do acampamento com um entusiasmo que até eu ficava, mas deve ser incrível, porque realmente falam tanto disso, que é extraordinário, tem experiências incríveis. Eu também queria passar por isso, eu também queria sentir o que as outras pessoas falavam sobre o acampamento era tão sobrenatural. Eu também quero experimentar isso. É um acampamento espiritual, né? É onde acontecem muitas coisas divertidas, mas o mais importante é que nós temos um compromisso com Deus ali, um encontro com Deus, aonde muitas pessoas vêm e recebem. E você ouvia falar Sim. E ficava curiosa com aquilo e veio e viu. E vi. Foi incrível. Até que eu penso, realmente as diversões é tudo incrível, mas eu, durante o acampamento, o que eu mais gostava realmente é quando estávamos aqui todos sentados, a ouvir a palavra, a aprender, porque isso realmente fervia em mim de uma maneira, ficava tão entusiasmada, que era o que eu mais gostava, nem era as diversões lá fora, não era nada disso, era mesmo aqui dentro. Quando vínhamos eu já estava ansiosa para vir, ansiosa de alguma maneira, já estava ansiosa para vir, para aprender mais, porque eu realmente, ele motivava-me de uma maneira, eu só pensei, eu quero estar aqui, eu quero mais disto. Ou seja, você veio como uma esponja também para absorver tudo aquilo que estava. Então o segredo também é esse, né? Você realmente não estava mais aguentando a vida que você estava levando, ou seja, tinha um distúrbio aí na sua personalidade, você não só a questão da ansiedade, mas você tinha um complexo de inferioridade, como você disse, seguia a manada, né? O que os outros estavam fazendo, você fazia, o que os outros falavam para você não fazer, você não fazia, o que falavam para você fazer, você não tinha a sua vontade própria, a sua personalidade. Exatamente. Né? E com certeza isso chegou um momento que você parou e pensou, poxa, minha vida agora precisa ter uma direção, né? Você estava sem direção, não estava mais aguentando. Chegou aqui precisando e veio para absorver tudo que tinha aqui, não é isso? Exatamente. Eu vim com tudo, literalmente, porque eu pensei, eu vou aproveitar esta oportunidade ao máximo possível. Eu estou a precisar de ajuda porque eu vinha de uma situação que eu passei por uma fase muito difícil da minha vida antes do acampamento. E realmente abrirem-se estas portas foi uma oportunidade que veio, então eu tinha que aproveitar com unhas e dentes, como se costuma dizer, porque realmente eu precisava de um direcionamento, eu precisava de voltar a saber o que é que eu realmente queria, porque a partir do momento que eu impus outros limites na minha vida, mesmo em relação a isso, de ir através dos outros e etc., então realmente eu precisava de uma ajuda e foi aqui que tudo isso aconteceu e acabei por despertar de uma forma que surpreendeu mesmo. O que eu fico imaginando nessa nossa conversa aqui agora e com a experiência, né, que nós temos nessa caminhada com Cristo durante mais de 2 décadas, aí estou na 3ª década aí, caminhando, buscando e pregando a palavra, acompanhando pessoas, então, mais apropriadamente aí 25 anos, né, mais ou menos. Qual é a tua idade? 23. Olha, 23. Quando você nasceu, eu já fazia isso há pelo menos 2 ou 3 anos. O que acontece é que eu observo que todas as pessoas
que estão realmente cansadas de sofrer e dizem assim, ó, chega, dá aquela revolta santa, chega, eu tenho que dar uma direção na minha vida. Essa pessoa, quando vem, e absorve. Agora, quando a pessoa chega naquela dúvida, vou, não sei se vou, não sei se não vou, será que vai dar certo? Então, geralmente não dá certo. Agora, quando a pessoa está decidida e ela chega para absorver a melhor parte, tá? Porque, como você falou, todas as partes são boas, mas a melhor parte é a palavra de Deus. Com certeza. A melhor parte é buscar a presença e mergulhar. Eu lembro que foi assim também comigo. Quando eu me converti, foi dessa forma. Eu já estava cansado com tanta coisa que estava acontecendo. Eu falei, agora, Senhor, eu vou, mas agora eu quero realmente buscar a Tua face e combater o mal. Então, eu não pensei duas vezes, né? Eu decidi o que eu queria. Então, você está nos assistindo aqui, o que deu certo na vida da Kelly foi ela decidir e saber o que ela queria. Ela chegou sabendo o que ela queria, buscando. Ela não queria mais ser aquela pessoa sem personalidade, aquela pessoa com distúrbio, né, na sua personalidade, com ansiedade. Ela não queria mais ser aquela pessoa como uma marionete na mão das pessoas, né? Ela agora se colocou nas mãos de Jesus. E aí sim, quando você chega, se coloca nas mãos de Jesus, o que acontece? É completamente diferente, realmente há um renovo, há uma transformação. Eu digo, 2023 foi o ano da minha transformação e muito graças ao acampamento e ao que eu tenho experienciado aqui, porque é tal coisa, eu dei um basta na minha vida, estava cansada de muitas situações e o facto de eu vir foi contra tudo aquilo que toda a gente suspeitava e queria de mim, foi contra todas as expectativas. Então eu lutei contra isso e eu pensei, não, agora eu vou fazer diferente, agora eu vou fazer à minha maneira. E foi a partir daí que eu comecei a vir e o acampamento então foi extraordinário. A minha irmã já me relatava muitas situações, mesmo fora do acampamento, mas então quando falava do acampamento era uma coisa, tanto que ela sempre me tentava incutir a vir, mas eu sempre com aquela coisa não queria vir. Quando eu vim realmente foi extraordinário. Deus falou comigo de uma forma como eu nunca imaginava, foi através da vida do pastor, porque coisas que eu pensava em relação a mim, sobre esses complexos de inferioridade, eu pensava para mim mesma, eu não dizia a ninguém. E nesse dia do acampamento, o pastor chegou até mim e disse-me exatamente aquilo que eu pensava. Foi uma revelação. Exatamente. Eu ficava a pensar, como é que ele sabe isso? Isto tem de vir de algum lado, não pode ser da autorrecriação dele, porque como é que ele tinha como saber isto? Ele não tem como saber isto. E aí foi o que mais me impactou, porque foi uma experiência precisamente comigo e só eu sabia, mais ninguém sabia. Sobrenatural. Sim, precisamente. E eu fiquei surpreendida porque não estava a contar, acho que só foi nos últimos dias do acampamento. Eu não estava a contar e aquilo aconteceu. Foi o que realmente mais me impactou e também destravou muito desses complexos e tudo o que eu pensava e fez-me refletir realmente, mas para quê? Para que é que eu tenho esses complexos? Eu não posso ser assim, não posso prender essas coisas. E foi aqui que eu aprendi isso, foi no acampamento. E foi com relatos de outras pessoas, de outras histórias, de outras coisas que aconteceram aqui, que também me fez impactar mais e perceber que isto é real, Deus é real, isto acaba por ser mesmo sobrenatural e nós vivemos coisas que só quem vive, só quem passa é que tem noção realmente do que é o agir de Deus. Eu acho mesmo que quem não se disponibiliza a vir a ter uma experiência destas, se calhar acaba por pensar, como é que é possível, isso não deve ser bem assim. Mas só quem passa mesmo é que consegue ter essa certeza. Não tem como não vir e não experimentar, porque realmente é Glória incrível. A Deus. Mas alguma coisa aconteceu nesse período que te chamou mais atenção? Você tem como relatar alguma coisa que te chamou muito a atenção? Além do que você já disse, né? Que foi a questão da revelação, do sobrenatural. Algo que você não falava para ninguém. De repente, o Espírito Santo, ele revela, né? Pela misericórdia e graça, ele usa a minha vida, né? Mas a glória e a honra é dele, foi ele que revelou, foi ele que queria falar contigo, né? Então foi ele que falou contigo, o Espírito Santo, usando a vida do pastor, mas foi o Espírito Santo. Mas tem mais alguma coisa que você queria relatar? Sim, porque eu sempre tentei ser muito determinada, disciplinada e eu lutava por isso, para ser essa pessoa, porque eu acho que eu tinha que lutar pelas coisas e realmente aqui no acampamento a palavra que foi pregada e tudo, era tudo nesse sentido, para puxar o melhor de nós, para não nos deixarmos abater por pequeninas coisas, para não pegarmos leve connosco, isso ficou na minha cabeça.
tínhamos que esmurrar o nosso corpo e fazer do nosso Está na corpo. Bíblia isso? Está sim. Aonde? Está sim. 1 Coríntios 1 Coríntios 9, né? É isso. Paulo falando, eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo. E a Bíblia fala que o céu é tomado à força. Então tem coisa que a gente tem que realmente ir para cima e fazer. E aí você foi aprendendo tudo isso para, na verdade, usar a sua fé de uma forma inteligente, né? E aí os resultados chegaram, estão chegando, Sim, como é que tá? eu, principalmente nestes dias, eu só queria fazer, eu só queria colocar em prática tudo o que eu tinha vindo a aprender, tanto que às vezes as pessoas diziam, nós aprendemos isso no acampamento e tu já estás a colocar em prática, tu não perdes pela memória. E eu cobrava dos outros também. Se nós aprendemos isso, era para fazer. Então eu levei aquilo muito a sério, porque eu realmente porque a Bíblia fala que a fé sem obra é morta. Se você aprende, você não faz, é como se você tem uma fé morta. Exato. Caso você conseguiu a fé viva nesse acampamento, Sim. né? Mas pode falar. Sim, então eu fiquei super determinada, eu tinha que fazer acontecer, se eu quero as coisas eu tenho que lutar mais por elas. Ou seja, isto aqui no acampamento ainda me fez avivar mais isso em mim, eu tinha que fazer, não podia, não é sentada no sofá, por exemplo, que as coisas vão acontecer, nós todos sabemos disso, mas temos que saber colocar em prática. E a questão da ansiedade, como está agora? Assim, a ansiedade, depois do acampamento, definitivamente, que eu tive uma fase que ela passou, não tinha mais, eu até pensava, como assim, já não tenho ansiedade, já não tenho ataques? E só mais tarde é que eu vim a perceber isso, porque foi depois do acampamento. Claro que hoje em dia, não digo que ela tenha desaparecido completamente, porque é uma luta diária, tenho sempre que combater contra isso, contra muitas vezes o desânimo, a frustração, mas continuo a lutar, ou seja, eu sei a teórica, eu sei aquilo que eu aprendi, eu sei o que diz a palavra, então é só lutar realmente para conseguir combater isso. Ou seja, hoje você consegue, não tem mais a ansiedade que você tinha antes. Sim. E você consegue dominá-la. Exatamente. Você consegue controlá-la, não é mais controlada pela ansiedade, é isso? Exatamente. Ou seja, ela tenta vir, mas você subjuga ela com a palavra de Deus. Exatamente, porque de alguma forma eu já sei o que é que eu tenho de fazer. Eu já sei que eu tenho que me acalmar, que não pode ser assim. Então, acabou por ser muito mais fácil hoje em dia eu lidar com os meus problemas consoante tudo aquilo que nós vivemos no acampamento. Você consegue gerir isso de uma forma diferente. Diferente. E sua personalidade, como está agora? Eu acho que agora estou completamente diferente. Agora eu imponho os meus limites, eu sei quem sou, acho que já tenho a minha identidade mais firme, já sou mais convicta de quem sou, ninguém pode ultrapassar os meus limites de alguma forma, porque eu também já não me deixo levar por qualquer pessoa, nem de qualquer jeito. Sim, e você acha que agora, com essa nova forma de viver, de ver, essa nova Kelly, né, com essa personalidade livre agora do complexo de inferioridade, você sente que foi livre também desse complexo? Sim, completamente. Então, e você acha que essa nova Kelly agora, ela está progredindo? Como é que está o seu antes e o seu depois? Acho que está progredindo, como é que está agora? Sim, com certeza. Há sempre algo a fazer, há sempre algo a melhorar. Não digo que eu não tenho inseguranças, obviamente tenho, mas lá está, como agora eu sei, eu conheço a palavra, foi o que eu disse ainda agora, eu conheço a palavra, eu sei que isso não é o certo e que eu não posso ter esse tipo de pensamentos em mim e sobre mim. Então agora eu sou muito mais certa naquilo que penso, já não sou tão insegura assim, tento sempre combater essas inseguranças, até porque isso não é o que nos define, não é o nosso físico, não é nada disso, vai muito mais além e a nossa vida vai muito mais além do que o que nós podemos ver. Então eu estou a evoluir, continuo a evoluir definitivamente e ainda há muito a fazer, continuo a lutar por isso, mas é o que eu digo, eu estou realmente muita coisa que foi falada aqui despertou algo em mim de uma forma que eu vejo as coisas de outra maneira. Que bom, graças a Deus. Agora, olha para aquela câmera ali, imagina o seguinte, ali pode ter uma irmã, como o caso da tua irmã que estava intercedendo por você, né, que precisa de uma palavra, ou até mesmo uma mãe que está intercedendo por um filho, ou uma Kelly no passado, uma pessoa sem personalidade ou com distúrbio de personalidade, uma pessoa com uma crise de ansiedade, você falou aí também ataque de pânico, né? Pessoa com ataque de pânico ou depressão, alguma coisa desse tipo que neutraliza, e você tem uma oportunidade de falar para essas pessoas agora. O que você diria para todas elas? Vamos lá. Bem, o que eu diria é,
O mundo vai muito além do que aquilo que podemos ver, como eu ainda agora disse. Nós não nos podemos paralisar por causa da opinião dos outros, nós não podemos deixar de fazer as coisas que temos vontade ou até aquilo que é importante para nós, não podemos deixar de o fazer por causa do que é que os outros vão pensar, o que é que os outros vão achar de nós, se as pessoas se vão afastar de nós ou não, até porque quem tem que ficar, fica mesmo. E foi uma coisa que eu aprendi muito no último ano. Então não se deixem paralisar ou não deixem que nada vos impeça de se aproximar de Deus, se for o caso, ou de fazer o que quer que seja porque os outros são contra isso ou não vai de acordo com o que as outras pessoas gostam. Façam aquilo que realmente têm de fazer e que é importante para vocês. Para mim, ter uma ligação, uma conexão de alguma forma com Deus era importante e eu camuflava isso por causa da opinião dos outros. Eu não me deixava experienciar mais por causa da opinião dos outros e do que é que os outros iam dizer e iam pensar. Então não se deixem levar pela opinião dos outros, façam aquilo que vos interessa, aquilo que realmente gostam e não se levem pela identidade dos outros. Nós temos que ter a nossa própria identidade, nós temos que ser certos de quem somos e da pessoa que somos e que queremos ser também, porque é tudo um processo, nós não vamos ser perfeitos logo de imediato. Então não desistam, continuem. Para quem tem alguém que querem trazer para junto de Deus, então não desistam, continuem a lutar, porque uma hora ou outra o coração dessa pessoa vai ser impactado e vai dar certo, sim, assim como deu comigo. Glória a Deus, que bênção. Então, para você que está nos assistindo, antes de nós finalizarmos, eu quero dizer que o único que pode restaurar a sua vida, a sua personalidade, mudar a sua história, curar todas as suas feridas e te dar um direcionamento e trazer a sua vida para um progresso contínuo é Jesus Cristo. O que aconteceu com a Kelly é porque ela começou a achar a identidade dela em Cristo. A nossa identidade, ela está em Deus, ela está em Cristo. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Jesus Cristo, nós ficamos mais ousados e nós nos aproximamos mais ainda de nós mesmos, porque Cristo, Ele é a nossa identidade. Por isso somos chamados de cristãos, sabe? Cristão significa pequenos Cristo. Então, todas as vezes que nós nos aproximamos de Cristo, nós resolvemos todo esse complexo de inferioridade, problemas de personalidade, porque Cristo faz isso e muito mais por nós. Porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele pode fazer um milagre na sua vida, na sua personalidade, qualquer área da sua vida. Então, abra seu coração e deixe Jesus entrar. Convide Jesus nessa hora para entrar no seu coração e mudar a sua história. Então, procure a fé, procure o Senhor. Se você estiver aqui perto de nós, quiser mandar uma mensagem ou quiser até mesmo participar de um dos nossos encontros, com Deus, nossos encontros na fé, vem estar conosco, porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo contigo. Em agosto, nós vamos ter um outro encontro maravilhoso, um acampamento tremendo, e eu tenho certeza que Deus, Ele pode mudar a sua história. A próxima história de sucesso, a próxima história abençoada pode ser a sua. Um grande abraço, beijo no coração de todos.